E aí, meus amigos, tudo bem? Pois é, viemos hoje para falar da morte, não da morte mental, espiritual, astral de Maradona, mas da morte física, do corpo astral dele, que é uma inspiração, foi, sempre será uma inspiração eterna para todos nós. E não vim falar da morte do Maradona, eu vim aqui começar uma série de histórias que eu vou trazer aqui sobre o Maradona que sempre foi um personagem que nos influenciou muito, até tem um vídeo que a gente fez aí, que eu vou deixar o link sobre a primeira casa de Maradona, eu estou planejando alguns vídeos para fazer nesse ínterim sobre o Maradona, falando sobre vários temas, mas o que eu venho falar hoje aqui é sobre as Copas do Mundo e também sobre como caiu na mídia brasileira o Maradona. E esse é o primeiro tema que eu vou começar. Eu queria primeiro pedir para vocês aí curtir o canal, se inscrever e vir junto com a gente, apertar o sininho e vamos lá. Falando sobre Diego Maradona faleceu, pois é, insuficiência cardíaca, e teve grande comoção em Buenos Aires, grande comoção, muitas pessoas recorreram ao que seria o velório do Maradona, e um número absurdo para a gente que mora em Porto Alegre. Imaginem vocês que tinha nas ruas de Buenos Aires praticamente duas vezes a população inteira de Porto Alegre, pelas ruas de Buenos Aires, e na hora que começou os carros indo em direção ao cemitério Beixa Vista, que fica na zona oeste de Buenos Aires, provavelmente tínhamos como 3 vezes a população de Buenos Aires, somando tudo, a população de Porto Alegre, naquele momento acompanhando o Maradona. Imaginem vocês, todas as pessoas de Porto Alegre ao mesmo tempo, 3 vezes, triplicada por 3, eu e mais 2, igual a mim, acompanhando o velório de alguém. É um negócio impressionante e que não é para qualquer um. No Brasil, muitas pessoas no Brasil, e aí é fácil de entender e ao mesmo tempo difícil, onde nós vamos parar, em que mundo nós estamos no Brasil? O que acontece com as pessoas no Brasil? Que nível de mediocridade se dá no Brasil em que as pessoas pararam de apreciar o belo, o lindo, o artístico, o poético, o sublime, e passaram a dispersar o seu rancor em coisas menos importantes. Então a gente vê muita gente dizendo: porque o Maradona era um drogado. Cara, é muito importante tocar nisso. Maradona não fez mal para ninguém com o seu próprio vício. Simplesmente ele foi acometido daquilo que acontece com todos os gênios, que aconteceu com Mozart, por exemplo, que morreu muito jovem. Maradona também morreu com 60 anos. E ser gênio, ser uma pessoa com uma mente acima da sua época, acima do seu momento, ser gênio, ter o pensamento mais rápido, nesse mundo tão quadrado, tão medíocre, não deve ser uma coisa muito fácil. Lidar com a mediocridade humana não deve ser algo muito fácil. E Maradona era um gênio e tinha isso, uma dificuldade plena de lidar com toda essa mediocridade humana. E o povo brasileiro cada vez mais medíocre, uma mediocridade muito forte. A gente vê muita gente dizendo: não, mas o Maradona é um drogado, o Maradona é drogado. Gente, e por favor, né? Que mentalidade, é como se a gente não lesse algum clássico da literatura por algum problema mental, físico ou psicológico de um escritor. Isso não faz nenhum sentido. Isso não está de acordo. Isso demonstra muito bem porque nós elegemos pessoas tão péssimas, pessoas do quilate dos governadores do Brasil, né? do quilate dos prefeitos que serão eleitos em muitas cidades. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, evangélicos da pior espécie, mafiosos sendo eleitos. A gente vê assim em próprio São Paulo também, São Paulo que é uma corja eleitoral. A gente vê na Bahia, a gente vê corjas eleitorais e a gente entende, né? O povo está muito limitado por baixo. O povo brasileiro está absolutamente limitado por baixo. E tu consegue usar um mapeamento, tu consegue entender o termômetro, é quando acontecem situações essas, que tu vê a morte do Maradona e as pessoas já não conseguem admirar o sublime, as pessoas se limitam às suas mediocridades. É um negócio impressionante e é um negócio a ser pensado.
Quo vadis, povo brasileiro? Qual será o caminho que o povo brasileiro vai tomar assim? Nós caminhamos para o colapso, né? Nós temos um governo federal da pior espécie e caminhamos para um colapso de dimensões incalculáveis, né? Esse ano se pode imprimir dinheiro, se pode fazer um monte de coisa, e o ano que vem como é que vai ser? As dimensões do colapso são incalculáveis financeiras, porque mentais e culturais elas já são estratosféricas. É isso que acontece. É isso que acontece com a gente. Mas voltando então a Maradona e a tudo que o povo argentino conseguiu cultuar de Maradona, foi algo maravilhoso. Maradona é um gênio da bola. E muita gente discute Maradona, Pelé, Zidane, Beckenbauer, Cruyff, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo. Quem foi melhor? E eu me atrevo a dizer, assim como fã de Dieguito, aqui ó, tipo, né, aqui em homenagem a Diego, graças Diego por tudo, né, e como diria Fontana Rossa, não importa o que o Maradona fez com a vida dele, importa o que ele fez com a minha, e o que ele fez com a minha começou muito cedo, começou na Copa de 86, e essas recordações jamais serão esquecidas, porque foram as melhores da vida. Mas voltando então, Maradona, e eu queria contar para vocês sobre a Copa de 94, né? A Copa de 94, então, que se discute sobre o doping de Maradona. Afinal de contas, Maradona se drogou na Copa de 94, né? E é um livro que é as histórias, o lado obscuro das Copas do Mundo, né? E aí tem, nesse momento de um livro, eu vou trazer um momento para frente e depois eu jogo para trás. Momento em que dirigentes da Itália, que vão fazer a final contra o Brasil, estão discutindo entre jornalistas e tudo, e alguns deles citam que não entendiam por que tiraram o Maradona da Copa por causa de efedrina, né? E a efedrina foi o motivo que o Maradona foi tirado da Copa. E aí depois se vai entender vários jogos políticos que estão envolvidos nisso. E eles mesmos, os italianos, se burlam da efedrina, dizendo, mas se o Maradona realmente tivesse tomado a quantidade de efedrina que dizem que ele tomou, ele não iria estar em campo, ele iria estar dormindo, porque a efedrina, que é um remédio gripal para desobstrução do nariz, né, ela causa sono e causa uma moleza, uma lerdeza no corpo. Então isso causou graças também para os italianos e um não entendimento. Isso foi um fato que aconteceu nas finais da Copa do Mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Maradona, que antes da Copa do Mundo de 93 já estava meio que abandonado da seleção argentina, e ele foi convencido por amigos e também por patrocinadores a voltar a jogar. Maradona estava muito acima do peso, resolveu começar a fazer um treinamento, e ele ficou muito amigo de um personal trainer, que depois ele levou para a Copa, e esse treinamento com o personal trainer fez com que ele se esforçasse, chegou aí para o interior, para mais de 500 quilômetros de Buenos Aires, para ficar só treinando, fazendo treinamento físico, reforçando muscularmente, fisioterapia, todas as coisas, e também se tratando com uma espécie de suplemento, E esse suplemento que é a grande incógnita, se foi daí que saiu a efedrina, se foi desse suplemento ou se houve realmente efedrina, né? A grande questão é se houve realmente a efedrina, né? Depois se foram feitos vários testes com pessoas usando esse suplemento, e algumas deram efedrina no sangue e outras não. Existem várias lendas sobre isso, inclusive essa, de que a formação da efedrina para alguns casos e para outros não. Só que Maradona foi pego na efedrina, e existem várias coisas por trás da cortina, né? Existe uma cortina de fumaça, existe um montão de coisa atrás. Uma delas é o presidente Julio Grondona, que parece que não estava muito afeto de Maradona e queria tirá-lo da Copa, né? Outra também é a soberba do treinador Alfio Basile, que acreditava poder ganhar a Copa do Mundo sem Maradona, e não houve suporte maior da seleção em relação ao Maradona. E também houve toda uma conversa de bastidores em que João Avelange, presidente da Copa, presidente da FIFA naquele momento, determinou tirar Maradona, e numa reunião o Júlio Grondona então resolveu sacrificar também, por crer que a seleção argentina era muito boa e poderia ganhar a Copa sem o Maradona. Lembrando que na Copa de 94, o primeiro jogo contra a Grécia, espetacular, em que o Maradona simplesmente deu um show de bola, e infelizmente na hora da comemoração do gol que ele faz aquela cara espetacular, né? E depois a gente foi saber, né, para quem pesquisa, vê que naquele momento
dizem que aquela cara ele fez especial para uma câmera que estava o presidente Bush naquele momento, e aquilo ali foi uma mensagem ao presidente Bush. Maradona, que sempre foi um iconoclasta e que nunca aceitou bem e sempre esteve do lado do povo, né? Que é algo muito relevante, como diria o Maradona, né? Eu não sou Maradona, eu sou Diego. E Maradona sempre quis ser tratado como Diego. E no velório do Maradona a gente vê aquela multidão de pessoas dizendo: ah, Diego, você foi. E sempre com essa característica de Diego, e nunca com um distanciamento, né, do sobrenome, sempre trazendo para si o primeiro nome dele, Diego. Então aquela cara do Maradona que parece que ele está muito alterado, aquilo ali também serviu de álibi para a expulsão de Maradona da Copa, né? Eduardo Galeano escreveu a seguinte coisa, que Maradona, depois de desafiar, porque Maradona foi convocado por patrocinadores para participar da Copa da FIFA. Porém, meses antes da Copa, quando Maradona se inteirou que os jogos aconteceriam ao meio-dia, Maradona reuniu muitos jogadores, inclusive Romário e outros, que depois o abandonaram e o deixaram sozinho. Reuniu para fazer um protesto sobre o horário da Copa do Mundo. Por quê? Porque nos Estados Unidos as partidas aconteceriam no verão dos Estados Unidos ao meio-dia. E o Maradona achava que aquilo ali era criminoso, não só para os jogadores, mas também para os torcedores. E ele bateu forte nessa tecla de que não adiantava jogar ao meio-dia, porque era um horário que iria desgastar, e as partidas que deveriam ter toda a plasticidade, toda a beleza dos melhores jogadores do mundo iriam ficar realmente danificadas pelo excesso de calor. Porém, Maradona perdeu essa batalha. E para muita gente, inclusive para o próprio Diego e Eduardo Galeano, que escreveu isso, esse talvez tenha sido um dos maiores motivos da expulsão de Diego Maradona. O fato é, Maradona não usou efedrina. Isso é comprovado. Maradona não usou efedrina para jogar melhor, porque a efedrina no excesso ela daria sono, cansaço e moleza, como é todo remédio. Se a gente tomar um remédio para abrir as narinas, para respirar melhor, a primeira sensação que ele vai dar é de soninho, a gente já sabe. Então, inclusive os médicos italianos burlam muito desse caso exatamente por isso. Se alguém tem alguma dúvida disso, vai na farmácia, pede um remédio, né, desobstrução nasal, e pode deixar na cama, porque tu vai dormir um minuto depois. Com certeza isso acontece com todos nós. Mas o que colaborou muito então foi essa reclamação que o Eduardo Galeano bem cita em relação ao horário das partidas e as condições dos jogadores, né, e uma briga direta com a televisão e com a FIFA. O não apoio de Julio Grondona, que só chegou ao poder, né, e só se levantou ao poder porque Maradona ganhou a Copa de 86 e foi aí que ele ganhou mais poderes. Né? Logo depois, com a eleição de Joseph Blatter, o Julio Grondona se tornou vice-presidente da FIFA, ele ganhou mais poder, ou seja, ele negociou a cabeça do Maradona naquele momento com João Avelange para ganhar o cargo de vice-presidente da FIFA no futuro, que é, repetindo, Julio Grondona, que era presidente da AFA, e Joseph Blatter, que era diretor. Joseph Blatter foi o cara que decidiu excluir o Maradona. Julio Grondona negociou a cabeça do Maradona, sim, para ganhar vice-presidente da FIFA anos depois. 3 anos depois, seu vice-presidente da FIFA, o presidente foi Joseph Blatter, quando o João Avelange se aposenta. Então, 2 casos já. Protesto de Maradona e a cabeça dele em relação ao Joseph Blatter. E também a efedrina, que é uma palhaçada acusar ele, que tomou efedrina para ter melhor desempenho, que não faz nenhum dos casos. Né? Então é isso. A gente viu o que aconteceu no final da Copa. A seleção da Argentina, que tinha o melhor futebol naquele momento, futebol técnico, com força, com raça, uma seleção que foi para ser campeã, estava dando show, estava mesmo para ser campeã, e a gente viu que no final das contas chegaram na final 2 seleções com futebol absolutamente medíocres, que foram o Brasil e a Itália, que eram seleções que jogavam retrancadas e com medo. A final foi uma coisa horrorosa, a final da Copa do Mundo de 94. Para quem não viu também, assista, para você ter alguma dúvida, né, em que o medo de se atacar foi tanto que parecia que não ia sair gol nem nos pênaltis naquele jogo, e o Brasil se tornou tetracampeão daquela Copa do Mundo. E o que marcou muito é que Maradona foi expulso. Também tem esqueci, estava esquecendo, Maradona em 1991 foi pego no Campeonato Italiano por doping de cocaína, não no jogo, porque a gente sabe que se ele tirasse para jogar cocaína ele podia morrer no campo, mas de dias anteriores apareceu no seu sangue que ele havia consumido cocaína, então se usou
Para a expulsão do Maradona, além da reclamação política em relação aos horários, se usou a efedrina, que também se sabe que é uma mentira, até porque outros jogadores da mesma Copa foram pegos com efedrina e seguiram jogando. Também Julio Grondona, que tinha interesse político, dando a cabeça de Maradona para a FIFA por causa dos patrocinadores. E também o histórico de Maradona por ter sido pego no antidoping de cocaína em 1991, ou seja, 3 anos antes da Copa. Fora a cara feia para o George Bush, né? Fora a cara feia para George Bush, que anos depois, e essa é uma história que eu também contarei, na ALCA, quando a Argentina, Brasil, Venezuela, Chile e todos os países da América Latina disseram não ao ALCA, não aos Estados Unidos e mandaram George Bush corrido de volta para a América com o rabinho entre as pernas. Se murió el más grande. Mas com a gente jamais morrerá. Maradona sempre foi e sempre será o maior de todos os tempos. Para quem tem dúvida disso, Maradona tinha a inteligência de um Cruyff, a liderança e o coração de um Beckenbauer, a habilidade de Pelé, a velocidade de Messi e a volúpia, a vontade de fazer gol, o tesão pelo gol e o tesão por jogar para frente do Cristiano Ronaldo. Não tem muito o que dizer. Tá? Para quem assistiu Pelé, podemos até discutir, mas não há muito o que dizer. Maradona foi o mais grande e sempre será, porque não será repetido. O que Maradona fez jamais será repetido. Um abraço para todo mundo e aguante eu, te queremos.